Hoje eu vou analisar a ocorrência desses furacões na América Central e América do Norte à luz do colapso climático, da crise do aquecimento global. E eu vou fazer isso com a ajuda do professor Elliot Jacobson. Essa é a forma aportuguesada do nome dele, de quem eu sou incrivelmente fã. Ele é um numerista, ele é um colapsista. Ele acredita no colapso climático, colapso da civilização, e ele vai apresentar agora numa entrevista para uma televisão americana a visão dele dessa situação do furacão Milton. Hurricane Milton's strength and magnitude have left veteran meteorologists in shock, including John Morales of Miami. Take a look. Just an incredible hurricane. It has dropped. Então, esse é o início da entrevista, da conversa com Elliot Jacobson. E é uma cena impressionante, porque esse meteorologista John Morales, ele fica emocionado, assustado ao falar sobre a magnitude desse furacão Milton. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Ele está literalmente chorando ao falar do furacão. Morales has guided South Florida through some of the state's strongest ever hurricanes, including Andrew, Irma, Matthew and Maria. He later posted on social media, quote, "Extreme weather driven by global warming has changed me. Frankly, you should be shaken too and demand climate action now." Então não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que já fez a cobertura de grandes furacões, tem experiência no assunto. E ele está completamente abalado pela magnitude do que ele está vendo e demanda por ação climática imediata. Well, Florida's Gulf Coast is bracing for yet another major hurricane, but it's not just any storm, it's the strongest storm the world has seen so far this year. É isso, eu não vou entrar nos detalhes da situação específica, porque isso não interessa ao nosso público que está no Brasil, né? Eu quero focar nas grandes implicações. Mas, basicamente, eles estão dizendo que é coisa que eles nunca viram antes. Elliot Jacobson is a climate analyst. Elliot Jacobson, não é Elliot Jacobson, que nem eu falo. Mas eu vou continuar falando Jacobson. And retired professor of math and computer science. He joins me now from Santa Barbara in California. Appreciate you being with us. Well, thanks for having me. So Hurricane Milton is barreling toward the Florida coast right now. It's one of the top 10 strongest hurricanes ever recorded, the planet's strongest storm this year, now a Category 5. Então esse dado é importante para dar a dimensão da força desse furacão. Ele é um dos 10 furacões mais fortes já registrados. And Milton comes on the heels of the deadly force of Hurricane Helene. E, além disso, ele vem logo depois do fortíssimo e mortal furacão Helena. Brazil's Amazon region is experiencing its worst drought in 122 years. A Amazônia brasileira está passando pela seca mais severa em 122 anos. And we're seeing extreme flooding in West and Central Africa. E, ao mesmo tempo, estamos acompanhando alagamentos extensos na região central e na região oeste da África. How much of all this can be directly linked to climate change? E aí a entrevistadora pergunta quanto que disso pode estar diretamente ligado às mudanças climáticas. Se estivesse perguntando para mim, eu diria que tudo, né? Mas o professor Elliot, ele é cauteloso, né? Porque, enfim, ele não quer fazer uma afirmação que seja derrubável pelos negacionistas. E a crítica dos negacionistas seria simples, né? Eles falariam, não havia furacões antes
da Revolução Industrial, não havia enchentes antes da Revolução Industrial, né? Como o pessoal aqui no Brasil falou, né? Essa aí é a maior cheia em Porto Alegre em 100 anos, mas... E aquela cheia que aconteceu lá para trás, em 1900 e pouquinho, né? So there are attribution studies that can try and link any given event to climate change, but we don't want to just go around pointing fingers at events and saying that's climate change, that's climate change. What we know is that climate change is going to make all of these events happen more often. They'll be more intense when they happen and they'll last longer. Então, por isso o professor Elliott diz que não é o caso de sair apontando para tudo e falar, olha, isso é tudo mudança climática. O que ele pode dizer é que esses eventos vão se tornar mais frequentes, mais intensos e mais duradouros. That's what we see over and over. We see more of these extreme events happening, and that is the fingerprint of climate change. Então, a impressão digital, né, das mudanças climáticas é que esses eventos vão se tornar mais frequentes, né? Enfim, está acontecendo no mundo inteiro, né? Como ela falou na introdução, é a Amazônia com a maior seca em 122 anos, é o Saara com chuvas fortes, enfim, é tudo isso, os furacões, né? É tudo acontecendo ao mesmo tempo agora e a tendência é que isso se acelere muito nas próximas décadas, não só nas próximas décadas, nas próximas décadas e séculos, né? Isso não vai passar, isso não vai parar, mesmo que a gente faça tudo certo, a tendência é que as coisas vão continuar ficando cada vez mais violentas. So how should we be responding to this new normal created, for the most part, by climate change? What do we need to be doing right now? Então a entrevistadora pergunta o que a gente deve fazer em relação a isso que ela chama de novo normal, né? E o professor vai problematizar essa definição de novo normal. So it's a good question, especially your use of the phrase, the new normal. So what we need to understand is we're just passing through this moment. We don't have any idea of what a new normal will be or where we're headed. E a resposta dele é que a gente não tem a menor ideia do que vai ser esse novo normal. A gente só sabe que não vai ser bom. Mas como é que vai estar assim? Vamos pensar aqui no nosso caso do Brasil, né? Como é que a gente vai estar no Brasil em termos de queimada daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos? É dificílimo dizer. It has a lot to do with the sorts of decisions that are made right now, both locally, globally, and in every sort of political environment. É dificílimo dizer, mas tem tudo a ver com o tipo de decisão que a gente vai tomar nesse exato momento, né? Então, se a gente não quiser que o Brasil queime inteiro, né? Que a gente não quiser estar coberto de fumaça daqui a 20 anos, morrendo de calor, com secas extremas, uma boa ideia é não construir hidrelétricas no Tapajós, mesmo porque o rio está secando. É não pavimentar a BR-319. Eu falo dessas coisas porque eu estou focado aqui na Amazônia, porque eu estou na região amazônica. O professor Elliott está falando de outras coisas, né? É não construir a ferrogrão. Essas são todas as decisões que a gente pode tomar agora para que a gente esteja melhor, né, ou menos pior daqui a 10 ou 20 anos. So things will get a lot worse than they are now. They will continue to get worse for at least the next 30 to 50 years, pretty much no matter what we do. We have to be thinking of a future for our children and grandchildren right now with the decisions we make. Então as coisas vão continuar piorando. Independente do que a gente faça, mesmo que a gente lute com todas as forças contra essa piora, as coisas vão continuar piorando ao longo dos próximos 30 ou 50 anos, né? Ou seja, muito além do período da minha própria mortalidade. Agora, nunca é demais enfatizar, né? As coisas vão continuar piorando de toda forma, mas o ritmo da piora, a intensidade da piora, depende do que a gente faça agora. I just want to say that the new normal, unfortunately, is still a long way off. Então, ele fala que o novo normal está distante, né? Você entende? Porque a gente é como se o novo normal ainda não tivesse estabelecido, ainda vai seguir piorando. Para você poder chamar isso de novo normal, você tem que ter uma espécie de estabilização,
né? E o professor ele vê que os próximos 30 ou 50 anos vão ser de piora contínua, mesmo no melhor dos casos, né? Então, talvez depois desse período, a gente chegue a uma espécie de novo equilíbrio que possa ser chamado de novo normal, né? O professor Elliot, ele não fala explicitamente em inevitabilidade da extinção da espécie humana, né? Então, ele até fala num possível novo normal, né? Eu não, pessoalmente não acredito nisso, né? Eu vejo colapso climático, colapso da civilização e extinção da espécie humana. Então, simplesmente não haverá novo normal. So how should nations rebuild after these extreme weather disasters? And also, how should they be building for the future to adjust to the new conditions created and being created by climate change? Apesar de ter uma legenda aí, eu acho que não custa nada eu repetir a pergunta, até para enfatizar, né? Então ela pergunta, né? Então como que a gente deve se reconstruir, como que a gente deve se preparar para essa situação de mudanças climáticas? Well, one thing to understand is that scientists really do have a good idea of certain parts of the planet that are going to become sort of inhospitable to civilization. And these include certain coastal regions that are going to flood, certain regions that are simply going to get too hot to sustain human life. Pois é, aí ele diz que a ciência tem uma certa noção de coisas que vão acontecer, né? Por exemplo, algumas regiões vão alagar, né? Vão ficar debaixo d'água. Outras regiões do planeta vão ficar quentes demais para permitir a sobrevivência humana. Eu mesmo aqui em Altamira, no Xingu, eu vivo numa região que deve se tornar, na segunda metade do século, quente demais para que seja possível a sobrevivência aqui. Olha que coisa horrível, né? Pensar que minha casa, enfim, tudo que eu tenho está aqui nessa região que vai se tornar inóspita para a sobrevivência humana, né? E não é difícil imaginar isso, né? Eu estou aqui passeando aqui no final da tarde, debaixo desse céu esfumaçado, e eu só posso sair com os cachorros agora no final da tarde, depois das 5h30, quase na hora do pôr do sol, porque o calor aqui às 3 horas da tarde é insuportável. And certain places that are expected to have massive droughts or massive flooding. So what we need to do is trust the scientists who are identifying these regions. Então, várias regiões vão ter secas aumentadas, inundações aumentadas, e o que a gente precisa fazer é confiar, é prestar atenção e confiar no que os cientistas estão falando. Understand that migration is going to be taking place on a global scale, and we have to understand that climate migration will be part of our future. Então, migrações vão acontecer em grande escala, e as migrações derivadas de questões climáticas, né, as grandes migrações humanas derivadas de questões climáticas farão parte do nosso futuro, né? Eu mesmo, é possível que eu tenha que migrar, que fugir daqui, né? Se não talvez eu tenha que pensar numa saída para o meu filho, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser considerada. Por exemplo, quando o sul, né? Enchentes terríveis lá no sul, né? Acho que a maior parte das pessoas que sofreu aquelas enchentes vai continuar vivendo, está decidida a continuar vivendo lá. Mas esse ano que vem tiver novas enchentes fortíssimas, muita gente vai desistir, vai falar, não, vou embora, né? Então esse tipo de movimento migratório tem que ser considerado, especialmente quando você resolve, por exemplo, asfaltar a BR-319, né? Aquela turma toda saindo do sul, você acha que eles não vão migrar e tentar se estabelecer ao longo da BR? Quais são as consequências para a Amazônia disso acontecer? Quais são as consequências para o mundo? Tudo isso tem que ser pensado. And that allowing our fellow humans to find another home is part of our responsibility. So I think that's the number one thing we need to do, is understand that the climate is being degraded globally and everybody deserves a home. Olha por que eu gosto tanto do professor Elliot. Olha a frase dele, né? Ele fala então que a gente tem que entender que as migrações serão um fato e que todo mundo merece um lar, todo mundo merece viver num lugar melhor, né? Onde dê para sobreviver.
Então, nós temos que ser generosos em relação às migrações, receptivos, o que não significa abrir a Amazônia para a entrada de gente em grande escala, né? Mas vamos fazer uma reforma urbana, vamos fazer uma reforma agrária aí no Brasil, né? No Sudeste, no Centro-Oeste, nas áreas onde der para sobreviver, né? O Sul mesmo, tem muita terra lá que dá para dividir, né? Terras que estão livres das inundações. Não tem jeito, não dá para o latifúndio conviver com essas grandes migrações. A gente vai ter que quebrar o latifúndio, isso aí é inevitável. And we do see this, don't we? Because in flood zones, in areas that are not really habitable anymore, people do just keep rebuilding and trying to live there. At what point, and what is the process of saying this is no longer a habitable region? People need to find an alternative. What is that process? Então a entrevistadora comenta que em certas regiões que não são mais habitáveis, as pessoas continuam reconstruindo suas casas. É uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Principalmente antigamente era nas favelas, naquelas encostas, né? Onde tem desmoronamento de terra, né? Aquilo não é um lugar adequado para uma casa, e as pessoas continuam reconstruindo, né? Então, não sei como é que está a reconstrução em Porto Alegre, mas será que... Eu imagino que deve ter gente reconstruindo suas casas naqueles locais onde elas foram devastadas, né? Como que se fala para as pessoas que esse não é mais um local habitável? Well, I think, unfortunately, that humans are very stubborn about this, and we often hear the phrase, well, we're going to rebuild. Então, o professor comenta que nós humanos somos muito teimosos com essa questão de reconstruir, e frequentemente ouvimos a frase: eu vou reconstruir tudo, né? Quantas pessoas em Porto Alegre falaram, né? Eu vou reconstruir, vou começar de novo, né? Just look at, for example, what's happening in Tampa. They just had a record-breaking 7-foot, well, if you like, 2-meter storm surge, right? That was the all-time record set just 10 days ago. And now we're expecting with this new hurricane, double that to come into the same region. I mean, what's happening is that we're not going to be able to keep up with the ever-intensifying storms in these regions. So e aí ele comenta o caso da cidade de Tampa, que recebeu uma tempestade imensa, né? Foram 2 metros de chuva caindo em pouco tempo, e agora o furacão, e que não vai dar para dar conta dessa quantidade de eventos extremos. When you ask about what should we do to rebuild, it's not clear at all that we are going to be able to stay ahead of these storms or the rising sea level or the heat or all of these places. It's simply not going to be possible to I mean. E aí ele tem uma resposta muito interessante. Ele fala que vai chegar uma hora que não vai dar para estar sempre reconstruindo, sempre se recuperando. Tem uma hora que as coisas vão começar a ficar quebradas, né? Um evento extremo se conecta ao outro, e aí não conserta, e é isso que a gente chama de colapso da civilização, né? Imagina, teve um apoio maciço do país para a reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Com dinheiro e tudo, né? Esse ano. Aí vamos supor que ano que vem acontece de novo. Aí o apoio vai ser menor, né? Aí no outro ano acontece de novo, né? Tem uma hora que o povo vai começar a se cansar, e aí não vai ter todo esse apoio. Aí tem coisa que vai ficando quebrada, aí daqui a pouco começa a faltar luz, e é isso que a gente chama de colapso da civilização. As cidades costeiras começam a ter problema, começa a pipocar problema em todo lugar, e aí a civilização não dá conta de consertar tudo. If you even look at what happened in North Carolina, right? One of the climate havens was Asheville. This was an area that was touted as a safe place to move if you were had a climate consciousness, and now that was essentially decimated. So aí ele faz referência a uma região nos Estados Unidos que aparentemente era segura, mesmo as pessoas que têm consciência da crise climática consideravam aquele local seguro, e no entanto ele foi dizimado, né? Então a gente não tem nem como prever, né? Quando a gente fala em inundações agora, a gente fala sempre Porto Alegre, mas de repente um lugar que nem estava na rota das inundações do Brasil, na rota dos desastres climáticos, de repente vai ser dizimado. I think we need to understand just how fragile this planet is right now, and that fragility is just going to be increasing. Essa frase é fundamental. A gente precisa entender quão frágil é esse planeta agora,
e entender que essa fragilidade só vai crescer, né? Então é isso. Recado está dado, né? Não dá para pavimentar a BR-319, não dá para querer fazer complexo hidrelétrico do Tapajós, não dá para fazer ferrogrão, a gente não vai aguentar. In the midst of the hurricane crisis in Florida, far-right Georgia Congresswoman Marjorie Taylor Greene doubled down on her conspiracy theory over the weekend, following up a baseless claim that the government can control the weather, with an assertion that such a scheme might involve lasers. So how do you combat the crazy out there when the... Aí ela faz referência a uma deputada maluca que, com a teoria da conspiração de que o governo é responsável pelo furacão, o governo que criou o furacão. Olha, pode aguardar, viu? Isso aí vai chegar no Brasil. Sempre tem um maluco brasileiro acompanhando as maluquices dos Estados Unidos para tentar fazer igual, tá? Então, daqui a pouco, quando a merda acontecer, vão dizer que é o Lula que criou a tempestade, o Lula que criou o furacão, o Lula que criou a seca. Pode esperar, vai ter aqui. The world is already dealing with the reality of climate change, which is crazy in itself. And what do you say to climate deniers? Então, o que você diz aos negacionistas climáticos, né? E essa questão do negacionista, ela é um pouco complicada, né? Porque você tem aquele negacionista que diz que não há mudanças climáticas e você tem aquele negacionista muito mais sutil, como eu enquadro o professor Carlos Nobre, que fala, olha, podemos controlar o desmatamento, zerar as emissões e no fim do século a situação vai ser essa, porque a gente vai fazer a transição energética. Isso é uma forma de negacionismo, porque não entender que a floresta amazônica está entrando em colapso, vai entrar mais rápido se a gente se asfaltar a BR, se construir hidrelétrica, e que não vai ter água para rodar essas hidrelétricas. Então isso é uma forma de negacionismo também, né? Mas ela está falando de outro negacionismo, um negacionismo mais explícito, aquele que diz que não tem nada acontecendo. Well, I can just put out facts. I cannot fight delusions. I can't fight that sort of insanity. But I mean, just... A resposta dele é muito interessante. Tudo que eu posso fazer é colocar fatos. Eu não tenho como lutar contra insanidade, contra loucura. Já não é papel dele, né? Excelente resposta. Fica a dica, né? Por isso que eu estou aqui, olha, pegando a palestra tão interessante do professor Heller, trazendo para vocês, aí vocês assistem, e contra aqueles negacionistas do agro que dizem que não tem nada rolando, a gente não pode fazer nada. Já entra no ramo da loucura ou do mau caratismo, ou sei lá. For example, to get a feeling for the scope of what that claim means. For example, Katrina, the power of Katrina was about the same as 3 million Hiroshima atomic bombs worth of energy, right? Então, só para dar uma dimensão da questão climática, ele compara o furacão Katrina com a força de 3.000 bombas atômicas de Hiroshima. Não, você é burro, cara, que loucura. Desculpa, ele falou 3 milhões de bombas atômicas, olha que loucura, né? Por isso que eu me confundi e falei 3.000, porque 3.000 já estava achando muito. Como você é burro. Só para ter uma noção do poder de destruição daquilo. Worth of destruction. So when you think that we essentially can sort of pull out of somewhere the equivalent of millions of Hiroshima bombs, you know, and direct that energy to create these events is so much beyond nonsense. I don't know how to describe the sort of lack of just basic fundamental understanding of the planet that... Ele ainda está respondendo aquela maluca, né? Ele fala, então, como que a gente pode tirar uma energia equivalente a 3 milhões de bombas atômicas para fazer um fenômeno, se ele fosse criado de alguma forma? Como isso não faz o menor sentido? That sort of demonstration of illogic shows. I don't have a remedy for idiocy. I'm sorry, I just don't. Maravilha, maravilha. Eu não tenho remédio para idiotismo, né? Se a idiotice fosse uma doença, ele não sabe o remédio para isso. Perfeito, melhor resposta. Quando vierem encher o saco com você, querer que você convença a pessoa de que o clima está mudando, você fala, desculpa, os dados são esses, você está vendo aí, se você não quiser acreditar, problema seu, eu não tenho remédio para o seu idiotismo. Well, appreciate you trying. Elliot Jacobson, thank you so much for talking with us. Appreciate having you with us. Deputado,
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.